E para você que chegou agora, estou conversando com a nutricionista doutora Adriana Martins. Estamos conversando sobre a obesidade infantil. Adriana, uma realidade presente na vida de todos nós, hoje em dia, são as redes de restaurante fast food. É possível fazer uma alimentação saudável dentro desses restaurantes? Se for restaurantes de alimentação por quilo, por exemplo, alguma coisa assim, é possível ter uma alimentação saudável. Mas é muito complicado porque tem vários tipos de salada, vários tipos de fritura, vários tipos de doce. Uma criança não vai escolher comer um prato colorido, vai escolher comer um prato de batata frita. Bom, isso no caso dos restaurantes por quilo. E no caso dessas lanchonetes, essas famosas lanchonetes da rede de fast food? É impossível ser saudável. É impossível? É impossível. Absolutamente não é saudável. Não tem como ser saudável. Os lanches, eles são acrescidos de gordura para ficarem saborosos daquele jeito. E como que uma mãe faz? Porque os amiguinhos do filho dela frequentam esses restaurantes. E o filho dela também quer frequentar. O que a mãe deve fazer para tentar achar uma relação menos pior em levar o filho para esses restaurantes? Ela pode pegar, conversar com esse filho e falar assim, seus amiguinhos frequentam, mas a gente aqui em casa a gente vai combinar. Nós vamos no fim de semana uma vez. Pode então estabelecer um uso esporádico, no caso uma mais vez por regulado, semana. Sim. Negociar uma com o vez filho. pode, porque a criança ela vai se sentir diferente dos amiguinhos, se ela não comer. Exatamente. E vai ser mais um motivo, de repente, para ela se sentir mal e excluída. E excluída, isso vai fazer o quê? Isso vai fazer ela querer comer mais. Porque ela vai se sentir mal. Adriana, e me diz uma coisa. De quantas em quantas horas uma criança deve se alimentar? Não só uma criança, mas qualquer indivíduo. Ele deve se alimentar no máximo de 3 em 3 horas. Porque algumas pessoas se enganam, né? Dizem assim, hoje eu não como mais nada porque eu quero emagrecer. Na verdade, é uma falsa ideia essa daí, não é? É uma falsa ideia. Quanto mais tempo você fica sem comer, na sua próxima refeição você vai reter todos aqueles nutrientes que seu organismo estava sentindo falta e você vai acabar engordando mais. Se você fracionar a sua alimentação bem, de 2h30 a 3 horas, o seu organismo vai estar sempre repleto dos nutrientes que você precisa, principalmente se for um fracionamento saudável. Então quer dizer que o corpo, quando ele fica mais de 3 horas sem receber nenhum alimento, ele começa a guardar energias e a hora que chega o próximo alimento, ele retém todo o nutriente e todas as calorias desse próximo alimento, é isso? Todos não, mas ele retém mais do que ele reteria se tivesse sido alimentado há menos tempo. Então quer dizer, se eu quero emagrecer, essa não é uma boa prática. De jeito nenhum. E como eu faço então o que eu devo dar na alimentação do meu filho de 3 em 3 horas? Começando pelo café da manhã. Eu acordo meu filho, se eu tivesse um filho, às 6h30, 7 horas, para levar para o colégio e ele vai fazer o seu café da manhã. O que eu devo ter na mesa de café da manhã para que ele possa ter uma boa alimentação antes de ir para a aula? O café da manhã tem aquele ditado, café da manhã de rei, almoço de empresário e jantar de mendigo, né? O café da manhã tem que ser uma refeição rica. Uma fonte de cálcio, que seria o leite, um pão, um leite ou um queijo, né? Um pão passado uma margarina, uma manteiga, uma fruta ou um suco de frutas. Adriana, foi muito bom você tocar no assunto leite. Leite é ou não é fundamental para a alimentação das crianças? O leite e os seus derivados são fontes de cálcio, eles ajudam na formação dos ossos. Então seria fundamental sim. Tem algumas crianças que têm intolerância à lactose, têm algum tipo de problema, mas isso é substituível. Então o leite é muito importante sim na alimentação. Adriana, você nos disse agora há pouco da importância do exercício físico para combater a obesidade, não só a infantil, sim, mas a obesidade em geral. Quais são as atividades físicas mais indicadas para as crianças que sofrem de obesidade? Essas crianças obesas, como eu já mencionei antes, elas têm um déficit cardiorrespiratório. Então, o certo seria essas crianças fazerem as atividades que não tenham impacto. Por exemplo, uma caminhada, uma esteira, uma bicicleta, uma hidroginástica, natação. E deve ser tomado cuidado também com as aulinhas de atividade física da escola. Polichinelo, pular corda, essas coisas não é bom, por quê? Porque eles ficam sem fôlego mais rápido, eles têm uma taquicardia muito maior. Adriana, quais são os exercícios físicos indicados para as crianças obesas? Seriam exercícios de baixo impacto. Como eu disse anteriormente, essas crianças elas têm um déficit cardiorrespiratório. E esses exercícios de impacto, eles pedem muito mais trabalho cardíaco e muito mais trabalho respiratório para suprir as necessidades. Então, os exercícios mais indicados são exercícios aquáticos, como hidroginástica, natação,
uma caminhada, uma esteira, uma bicicleta. E deve ser tomado cuidado também com as aulas de atividade física na escola. Tomado cuidado com o quê? Com polichinelo, com pular corda, com essas coisas que essas crianças elas vão sentir uma falta de ar, elas vão sentir um desconforto por causa de uma taquicardia maior e vão acabar se sentindo diferente dos amiguinhos novamente. Esteira e bicicleta são exercícios aconselhados para a criança? Se tiver um profissional qualificado junto, sim. Então sempre sob orientação de um profissional. Com uma criança tudo tem que ter orientação com um profissional. Adriana, e eu devo cortar de uma vez a gordura na alimentação de uma criança obesa? Nada deve ser cortado de uma vez na alimentação de ninguém, não só de uma criança. A gordura ela não deve ser cortada por quê? Porque ela é muito importante, é uma fonte de energia muito importante, principalmente no caso das crianças. A gordura é um excelente carreador de ajuda de formação do sistema neurológico. Então não deve ser cortada a gordura, deve ser substituída. Em quais alimentos eu encontro a gordura boa para as crianças? No azeite de oliva, no abacate, na carne magra. Foi muito importante você tocar no assunto azeite de oliva. Existe um debate, algumas pessoas dizem que é bom e outras dizem que é ruim o consumo de azeite de oliva. Afinal de contas, é bom ou ruim? É bom. É bom por quê? Porque o azeite de oliva ele ajuda a aumentar o colesterol bom, que é o HDL, e ele ajuda a diminuir o colesterol ruim, que é o LDL. Ele ajuda na diminuição do triglicérides. A única coisa que pode ser contraindicada no azeite de oliva é a questão calórica. Mas se consumido numa quantidade boa... Qual é a quantidade indicada de consumo do azeite de oliva diariamente? Para temperar uma salada, a quantidade indicada é uma colher de sopa, que seria equivalente a 70 calorias. Isso é uma questão de ver a quantidade de calorias total por dia da dieta. E o consumo de fibras na alimentação das crianças é importante? É importante sim, e ajuda a emagrecer também, porque a fibra ela retém água, e essa retenção de água ela engana o estômago. Ela mostra para o estômago que o estômago está mais saciado. E ela ajuda no processo digestivo também? Ajuda. Quais são os alimentos que eu encontro fibras? Grande maioria frutas, verduras e legumes. São alimentos ricos em fibras. Riquíssimos em fibras. Adriana, no modo geral, o que você diria para as mães ou para os pais que estão nos assistindo que têm dentro de casa uma criança obesa e que não sabem o que fazer? Tenha paciência com seu filho. Entre com ele nessa batalha, porque é uma guerra para uma criança tomar consciência de que ela precisa emagrecer. É muito difícil porque ela quer continuar comendo tudo que ela quer. Não corte de uma vez as coisas que essa criança gosta, reduza as quantidades. Sempre negociando diretamente com a criança. Sempre negociando nada e nunca forçado. oferecendo nada em troca. A obesidade, ela tem alguma ligação com depressão também, doutora? Tem, claro que tem. Uma criança que se sente diferente das outras, você acha que ela vai ser feliz? Então, Claro muitas que vezes, não. além do acompanhamento nutricional, essa criança também precisa de um acompanhamento psicológico? É uma equipe multidisciplinar nesse caso. Eles trabalham juntos, geralmente, o psicólogo e o nutricionista, porque não tem como um ficar sem o outro. A criança ela pode não falar para os pais, mas ela é uma criança mais introspectiva, que não tem tantos amiguinhos, ela é uma criança rejeitada nas rodinhas sociais dela. Então, tem uma ligação muito grande de obesidade com depressão. De um modo geral, você acha que as cantinas das escolas estão oferecendo alimentos mais saudáveis? Tem melhorado muito. Eu fui estagiária de uma escola onde era proibido levar alimentos de casa. E lá eles ofereciam frutas, ofereciam leite, ofereciam sucos de frutas, então tem melhorado bastante, que antes era muita fritura, muito salgadinho, muito doce, e as crianças levavam dinheiro para comprar. Mas está muito melhor, só que tem muita coisa para melhorar ainda. Bom, vamos caminhar então, seguir caminhando nessa mudança e que as nossas crianças possam encontrar alimentos mais saudáveis nas cantinas das escolas. Se Deus quiser. Adriana, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Eu queria te agradecer por trazer Imagina. tantas informações Obrigada importantes aos nossos telespectadores e principalmente ao programa. Obrigada. Conversei hoje com a nutricionista doutora Adriana Martins. Se você perdeu alguma informação e quer rever o programa, acesse nossos vídeos no YouTube digitando Expressão Regional. E se você tem alguma crítica ou sugestão para os nossos próximos programas, mande um e-mail para expressãoregional@tvi.tv.br. Aproveito para mandar um abraço aos nossos telespectadores de toda a região e hoje em especial à cidade de Birigui em nome do Jean da Farmácia, que mandou um e-mail parabenizando o nosso programa. Espero você no próximo sábado às 13h45 aqui na TVI SBT. Um ótimo final de semana.